Bom dia, boa tarde, boa noite, meu sétimo ano. Como é que vocês estão, seus lindos? Tudo certo? É o seguinte, agora aqui eu vou passar para vocês o que tem sido feito na sala de aula, como é que tem sido as matérias dentro do conteúdo do currículo em ação, beleza? Então eu vou abrir aqui, ó. Vocês podem ver que já tem ali a situação de aprendizagem 1, que é o que a gente está aprendendo no currículo em ação. Se você abrir o teu livro no currículo em ação, são as páginas roxas, certo? Aí você vai abrir lá e vai ver que tem máquinas simples. Então, o que a gente está estudando não é uma máquina muito completa, é uma máquina simples, dentro do tema ainda, que é o vídeo anterior que eu mandei para vocês, né? O tema matéria e energia. A gente vai ver, então, como que a gente usa da matéria para fazer algumas máquinas simples. Do jeito que a gente fala máquina, parece uma coisa muito complicada, mas na verdade não é. Porque aqui eu estou falando de rodas, eu estou falando de alavancas, eu estou falando também de rampas. Tem mais máquinas simples, claro, né? Mas a grande maioria é tudo um composto dessas aí, tá bom? Então, se vocês abrirem o livro de vocês, vocês já receberam essa atividadezinha aqui, ó, que é a atividadezinha da situação de aprendizado, onde vocês têm os desenhinhos ali, ó, e tem que responder e preencher as lacunas aqui de acordo com o currículo em ação, beleza? Então é o seguinte, a gente vai falar de algumas máquinas, que é o que é o princípio da máquina, o para que serve uma máquina. E eu já digo para vocês aqui, vou ampliar para olhar na cara de vocês, nos olhos. É o seguinte, uma máquina simples, ela é feita para a gente fazer menos força. Ela é feita para a gente não cansar muito na hora de fazer uma atividade ou um trabalho. Por exemplo, se eu tivesse que levar uma mesa até a cozinha aqui de casa, seria fácil. Bastaria eu levantar essa mesa e levar até a cozinha de casa. Mas e se eu fosse levar essa mesa até a casa de uma outra pessoa, se eu fosse levar ela até a escola, se eu fosse levar ela até a praça, como é que eu faria isso? Ia levar no braço, com a minha força, com a minha energia? Não ia dar, né? Então eu precisaria de um sistema com alavanca, será? De um sistema com rampa? Pode ser. Ou de um sistema com rodas, certo? Então, se eu tivesse um sistema com rodas, por exemplo, um carrinho de mão, eu conseguiria pegar e arrastar uma mesa de casa até qualquer outro lugar de Guri. Ia ser cansativo, né? Claro, mas eu conseguiria fazer muito mais fácil do que levantar com a minha própria força. E é o seguinte, então a gente tem o princípio de rodas, certo? O que é uma roda? É a primeira revolução do mundo, tá? Então a gente tem as rodas. E para que serve uma roda? Uma roda serve. Opa, sumiu minha roda. Uma roda serve, então, para a gente mudar o nosso sentido de forças. Como assim mudar o sentido de forças? Aqui a minha rodinha, fechou? Quando eu tenho uma roda, então, as minhas forças elas não são mais em linha reta, agora elas são girando. E isso faz com que a minha força seja muito menor do que seria se eu carregasse ela arrastando, né? Sempre que vocês pensarem em máquinas simples, pensa o que seria o contrário disso. Como é que seria eu fazer o negócio sem a roda? Entendeu? Aonde mais a gente usa a roda? A gente usa a roda, por exemplo, no sistema de roldanas, aqueles negócios que eles conectam para levar o balde do pedreiro para cima. Lá em cima tem uma roldana, que pode ser chamada também de carretilha, talvez vocês conheçam com isso, ou um carretel. É o mesmo princípio, porque ele é circular, ele troca o sentido da força. Eu faço força e ele troca o sentido, deixa isso mais simples para mim. Além das roldanas, a gente tem outros também, que é as engrenagens, tá bom? Então a gente tem sistemas de rodas, sistemas de rodanas e engrenagens, por exemplo. Com isso, somente com a roda, né, eu conseguiria fazer uma bicicleta. Eu conecto duas rodas e conecto duas rodas para eu mexer uma e uma mexe a outra, e assim eu consigo fazer a bicicleta andar. E a gente tem aqui o segundo mais importante, que é então a tal da alavanca. A alavanca, então, ela é esse palitinho que eu desenhei aí para vocês, que é uma coisa assim, por exemplo, essa caneta aqui poderia ser uma alavanca se eu fosse usar ela para eu levantar alguma coisa ou para eu empurrar alguma coisa, certo? Antigamente, quando os carros não tinham macaco, era usado uma alavanca. Você colocava um pedaço de pau embaixo, levantava o carro e você tinha então a alavanca. Como é que seria esse sistema? Esse sistema seria uma coisa
Por exemplo, eu tenho uma rocha muito grande, essa rocha que eu estou desenhando aqui, e eu quero mover ela, eu quero tombar ela e levar ela para outro lugar. Então eu apoio ela nessa minha alavanca, que é esse meu eixo aqui, e eu faço uma força. Eu posso fazer essa força em dois sentidos, né? Eu posso fazer essa minha força no sentido para cima, eu coloco ela ali e empurro para cima, e eu posso fazer ela também no outro sentido, que é para baixo. Mas se eu fizer ela para baixo aqui, eu vou precisar de um negócio que a gente chama de ponto de apoio. Então eu apoio essa minha alavanca, faço uma força no sentido contrário, olha só, troquei a minha força, né? Aqui seria uma força bastante difícil, né? Esse rosinha aqui, porque eu estou empurrando para cima, tem que fazer muita força. Agora o outro eu nem faço tanta força, só me penduro ali, faço, jogo meu peso para baixo e eu consigo então mover isso daqui, mover essa minha rocha com uma força muito menor. Então o sistema de máquinas é feito para quê? Para eu fazer menos força. Beleza? Quem tiver alguma pergunta, não esqueça de mandar as perguntas ali no grupo, beleza? Daí no grupo eu respondo depois, quando tiver um tempo, faço um vídeo para vocês de alguma forma, tá? E a gente tem, então, as rampas. Por que eu coloquei no plural? Porque a gente usa rampa para muita coisa. A gente usa rampa hoje em dia, por exemplo, para colocar as coisas em cima de caminhões, certo? Rampa, aquela rampinha de skate que usa normal, né? Que é também chamado de plano inclinado. Isso pode aparecer na atividade de vocês. Quem já deu uma olhada ali vai perceber que aparece esse nome também, tá? E outras coisas que são rampas, as escadas. Só que ela é o contrário, né? A rampa é mais utilizada para levar as coisas. Não, ela não é o contrário, na verdade. Ela é o mesmo princípio. Então, as rampas e as escadas têm o mesmo princípio. Só que a rampa ela é lisa e a escada tem degrauzinhos ali para você não escorregar por ela, não é? Então, a gente tem aí as nossas máquinas simples. O princípio são essas três aqui, tá? Todo o restante, todo o restante das máquinas simples, a gente tira então dessas três. Beleza? Como por exemplo, se eu combinar uma roda com uma roldana, eu posso ter uma coisa que é assim, ó. Vou fazer um desenho aqui nesse canto, no canto aqui embaixo, no canto, nesse canto aqui embaixo, deste lado. Vou fazer a minha torneira. Aí eu pego uma roda e conecto nessa roda uma alavanca. A conecta duas que fica mais fácil. Então, beleza, conecta duas, conecta três alavancas ali. Eu fiz uma combinação de duas máquinas simples e agora eu tenho uma nova máquina, que também é uma máquina simples, porque é uma combinação das outras, que é chamado de registro. Legal, não é? Legal. Então, agora, quando vocês forem responder a situação de aprendizagem 1, o que deve ser feito? Deve ser prestado muita atenção, utilizado o currículo em ação e, além dessa aula que a gente está tendo aqui, e fazer algumas pesquisas na internet ou nos livros que vocês têm aí, ou até mesmo conversar com os familiares de vocês, que com certeza sabem o que é uma máquina simples, talvez não pelo nome, mas já utilizaram alguma na vida, e vocês podem conversar com eles, que eles vão conseguir ajudar vocês. Beleza, galera? E falando de novo, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda as perguntas aqui que a gente responde. Beleza? Fechou, meu sétimo ano, lindões. Beijo. Até mais.